aí a Raquel mais uma vez. Ô, senhor, estava no jogo aberto agora ali, a discussão desde ontem. Nós lançamos a bola aqui e o negócio bombou, né? Explodiu. Falando da negócio de Cuca, Renato Gaúcho, Flamengo, Atlético e tal. E o técnico Cuca, ele falou sobre a maratona de jogos decisivos do Atlético nos próximos dias. Então vamos ouvir o melhor técnico atualmente no Brasil. Desculpa, quem não concorda. Eu já vejo gente aqui no estúdio incomodado com o que eu falei. São números, né? Então, vocês aqui discordam, que lutem. Vamos ouvir o Cuca, melhor do Brasil. O importante é você estar treinado e estar com força para aguentar a maratona de jogos. Então, quando tem uma parada assim, vinha bem, deu uma parada, mas continua bem. Hoje foi um jogo de dois times descansados, uma correria monstra, e os caras correram muito. Um calor incrível e uma condição física e sem nenhuma lesão, que é importantíssimo também, né? Algum desgaste durante o jogo, como tivemos alguns jogadores. Agora cabe a recuperação deles. Quarta-feira já tem uma decisão com o Fluminense e sábado tem jogo com o Sport e terça tem o Palmeiras numa semifinal de Libertadores. Então, em 9, 10 dias são 3, 4 partidas que você tem aí dificílimas, né? Então você tem que estar muito bem preparado. O que é, Gris? Mostra o Gris lá, mostra o Gris. O que foi? Só porque eu... Gomi é péssimo. Gente, vocês me desculpem, mas eu não vou conseguir fazer hoje, não. O que você falou, Gomi? Você tava falando de cabelo branco aí e tal. Aí eu falei assim, aí o CJ perguntou na sobrancelha, eu falei, tem, direto. Tem um monte. Você falou um monte. Aí eu falei, um monte. Ele falou, quantos? Você Eu falei, pisa? 1, 2. Não, por causa disso. Só isso, Você falou que ele tava com muito cabelo branco na lateral e falou, nossa, tô com um monte de cabelo branco. Aí, aonde? Ih, na sobrancelha tem um monte. Eu falei, ué, então o que você faz? Você pinça ele? Não, deixa cair. Eu falei, mas cadê eles? Estão aqui. Eu falei, quantos ele? 1 ou 2. Que monte é esse? Mas isso não foi engraçado. Claro que foi. Por que o Gris riu tanto? Felicidade, Eu pensei né? que ele estava rindo Feliz. de alegria, porque é o maior atleticano do programa. Feliz. Vou até abrir o programa com você hoje, Gris. Não é comigo, não, pelo amor de Deus, que eu vou demorar uns minutos aqui pra me recuperar. Vai restabelecer? Foi tão engraçado assim? Foi muito bom. Não, porque ontem você falou que o jogo foi divertido. Eu perguntei se você riu, mas você riu de coisa muito menos engraçada. Eu tenho rido à toa ultimamente. Não, mas isso é um bom sinal. Ninguém ri se a situação estiver ruim. Exatamente, André. O André falou aqui, o sujeito tá feliz porque o time dele tá bem em todas as frentes, em todas as competições. Ô, Gris, você como, não é assumido, mas como um grande torcedor do Atlético e vendo o Cuca falar, na ordem, né? Fluminense, Sport, depois terça-feira já tem o Palmeiras. Aí o couro come mesmo, né? Essa sequência de jogos, mas acima de tudo o trabalho excepcional que o Cuca vem fazendo. Gente, vocês da imprensa marrom desprezam o Cuca, o Renato Gaúcho até que não, mas depois que teve uma queda no Grêmio, as pessoas já começaram a falar que ele... o que ele sabia, ele esqueceu. E o Luxemburgo no Cruzeiro? Os treinadores que estão bem no futebol brasileiro, dos treinadores, 3 que estão muito bem, mas a palavra é sua, por gentileza. Você consegue falar? Consigo. Então vamos lá, então. Boa tarde, né, para todo mundo que está em casa. Boa tarde para os 2 fios de cabelo branco do Gomide. Everton, vem uma maratona difícil para o Atlético, né? E vai precisar saber lidar com isso de novo. O Atlético passou por isso recentemente, né? Quando juntou ali Copa do Brasil e Libertadores em meio ao Campeonato Brasileiro. Chegou a sofrer em alguns momentos com a questão física, a necessidade de ter que mexer um pouco mais no time. Acho que tem 2 vantagens aí para o Cuca nesse momento, né? A primeira é o fato de ter acabado de ter aí uma pausa de 12 dias para quase todo o elenco, que eu acho que é bem favorável para dar colocar um pouco as coisas no lugar, né? Falando sozinho aqui. A gente falou muito da questão do descanso mental, né? Porque quando você tem essa sequência de jogos que mata-mata, atrás de mata-mata, aí um jogo para defender liderança de campeonato brasileiro, aí mata-mata de novo. O desgaste mental ele é muito grande, às vezes até maior do que o desgaste físico. Então acho que esses 12 dias foram importantes para o Atlético nesse sentido. E querendo ou não, vai começar a maratona numa situação um pouco favorável, né? Porque tem aí o Fluminense com uma boa vantagem para defender, né?
O Atlético joga dentro de casa, precisando de um empate contra um time que não vive aí uma grande fase, embora venha se recuperando em termos de desempenho com o Marcão. O Fluminense não é um time que coloque muito medo no Atlético, né? É claro que é um jogo de mata-mata, exige muita concentração e tudo mais, mas é um jogo onde o Atlético consegue ter uma tranquilidade um pouco maior. A partida do fim de semana contra o Sport, essa eu acho que o Cuca vai manejar bem com ela. O Atlético tem uma vantagem na liderança do campeonato. E o Sport vive um momento muito ruim, né? O Sport perdeu ontem para o Internacional. O Sport fez 8 gols até agora no Campeonato Brasileiro. Então é um time que não coloca tanto medo, acho que o Atlético pode manejar um pouco mais. E aí o jogo contra o Palmeiras da terça-feira da semana que vem vai dizer muito a respeito das próximas semanas do Atlético, né? Das semanas seguintes. Porque o quanto ficar em aberto a classificação é o quanto o Atlético vai ter que esticar a corda nos jogos seguintes, nas semanas seguintes. Então vem uma maratona difícil aí, mas o Atlético tem um elenco muito qualificado, já mostrou isso em outros momentos da temporada, né? Quando precisou mexer no time, quando perdeu alguma peça em jogos importantes. O Cuca conseguiu lidar muito bem com isso. Hoje ele tem o grupo bem nas mãos para fazer uma mudança ou outra sem perder a qualidade, manter o Atlético bem competitivo aí nas 3 frentes que ele disputa. Ai, ai. O cara, quando é atleticano, ele não consegue esconder mesmo, né? Não tem jeito. O Gris está feliz demais com o galão doido dele. Nossa Senhora. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Eu entendo perfeitamente a cautela de alguns torcedores. A cautela mesmo. Tá bem nas 3 frentes, mas cauteloso. Por quê? Veja só. Lá em 2013, quando o Atlético montou na verdade montou em 12, né? Mas 12 fez uma boa campanha, vice-campeão, 13 ganhou a Libertadores, e aí, curiosamente, no ano que montou um timaço, em 2012, o Fluminense tinha uma seleção também, um timaço. Aí 13 montou um timaço, aí o Cruzeiro também tinha uma seleção. Aí 14 continuou com um timaço, e aí o Cruzeiro também tinha um timaço. E aí o Cruzeiro ganhou 13-14, o Atlético ganhou 13-14, 12 o Fluminense tinha um timaço, aí depois 17, o Atlético foi finalista da Copa do Brasil contra o Grêmio em 16. Em 16 foi finalista, mas não foi campeão, aí 17, 18 o Cruzeiro ganhou. Aí o Atlético monta um timaço ano passado, fica por uma vitória no Campeonato Brasileiro, e é importante, Xandão, é importante destacar o seguinte, que o Atlético tinha um jogo a menos e todo mundo dando os 3 pontos como garantidos. Não, Atlético Paranaense, 3 pontos. Aí pegou o Atlético Paranaense, não foi só por causa desse jogo que não ganhou o Brasileiro. Mas no frigir dos ovos, lá no final da competição, ficou por uma vitória. Então eu entendo a cautela do torcedor do Atlético e tal, gente, mas é uma vantagem considerável, mesmo o Flamengo tendo 2 jogos a menos. Porque por mais que o Flamengo tenha um timaço, na boa, como nós não temos a garantia de que o Atlético vai sair atropelando todo mundo, senão seria fácil. Se o Atlético vai sair atropelando todo mundo e o Flamengo vai sair atropelando todo mundo e o Atlético tem mais pontos que o Flamengo, o Atlético seria campeão. A coisa não pode ser tratada dessa forma, não. Aí, vamos lá. Se, por exemplo, Deus nos livre e guarde, colocar Deus nesse negócio também é meio complicado, mas um jogador importante, muito importante do Flamengo e do Atlético se contunde, ou mais de um. Tudo isso pesa. Em que circunstância? O Flamengo vai ter que fazer jogos a cada 48 horas para colocar em ordem os dele no Campeonato Brasileiro. Vocês acham que isso não vai ter influência nenhuma? De 48, 24, o Flamengo vai sair atropelando todo mundo? Eu entendo a cautela, mas é importante olhar para a vantagem também e considerá-la, não, ô CJ? Você não quer deixar o Gomit falar, não? Não, eu quero deixar. Ele deve estar contando os fios de cabelo branco na sobrancelha, daqui a pouco ele fala. Ainda tem Covid, né? Porque um surto de Covid num período desse, com um jogo encavalado, você tem que ficar afastado uma quantidade grande de jogador. Não está desprezada, a pandemia ainda está aí, os protocolos estão sendo seguidos pelos clubes, mas a gente já viu o exemplo dentro do próprio Atlético de jogadores ou de vários jogadores tendo que ficar afastado, cumprindo quarentena. Além de tudo que o futebol envolve, do desgaste físico, do desgaste mental, além da possibilidade de contusão, de jogos decisivos, né, que Atlético e Flamengo vão ter agora, é muito complicado trabalharmos ainda com um possível afastamento de Covid.
mas eu acho que ambas as equipes têm quantidade e qualidade suficiente para se manterem na parte de cima. Você quer que eu fale? Fala aí. Ó, bonito isso. Muretou. Bonito isso aí. Tá muretando de novo. Léo Gomes, quero ouvir você agora. Dá para considerar ou não dá? É uma vantagem. 2 jogos a menos, mas mesmo se o Flamengo vencer os 2, e se o Atlético continuar, 2 pontos seriam a diferença. Tem ainda o confronto direto. E o Atlético, não estou dizendo que vai ganhar, mas nos confrontos dos últimos 2 anos aí, nos confrontos diretos, o Atlético tem jogado bem, tem vencido o Flamengo. Isso é fato, ninguém está inventando história aqui. Tem que considerar, porque não é um acaso do destino, Gomes. O Atlético não é um acaso, um aborto da natureza estar liderando o Campeonato Brasileiro. Tem qualidade. Então, estou vendo muita gente com muita cautela, como se o Atlético a qualquer momento fosse começar a tropeçar e perder tudo. É do jogo. Pode acontecer, mas por que não considerar que ele é favorito nas 3 frentes pelas quais ele disputa ou com as quais ele disputa e está bem? Gostaria de ouvi-lo. Boa tarde, Boa tarde quem está em casa nos acompanhando. A idade vai chegando, né? É inevitável. Chegarei a um estilo capilar igual o seu, sem problema algum, não vou... Você tá mais para chegar no estilo capilar de outra pessoa. Enfim, ô Everton, a questão é o seguinte, hoje o Atlético lidera o Campeonato Brasileiro, o Flamengo ele tem a possibilidade de diminuir a diferença para 2 pontos. A situação hoje ela é desconfortável para o lado do time que precisa encurtar essa diferença de pontos, né? O Flamengo ele trabalha ou vislumbra, né, a chance de, quem sabe, entrar de vez, né, na disputa pelo título, não que agora não esteja, né, mas considerando que ele tenha, na teoria, 2 pontos de diferença para o Atlético, é bem diferente da diferença que existe hoje na tabela. Mas para que isso aconteça, ele vai precisar jogar 180 minutos e fazer pelo menos 2 gols e não tomar nenhum, né? Contra o Atlético Paranaense e contra o Grêmio. Então, a situação do Atlético, entre aspas, confortável, porque quem precisa demandar esforço para conseguir esse objetivo é o Flamengo. Vem jogando bem? Sim. Tem mudado um pouco a forma de atuar com relação ao Flamengo campeão do ano passado e especialmente com relação ao Flamengo campeão de 2019? Sim, bastante, né? O Flamengo hoje é um time que, apesar de, se a gente for olhar a média aí de elencos do Campeonato Brasileiro, ter aí um grupo muito acima da média, como também é o do Atlético, e ainda tem jogadores a estrear, né? O Kennedy, o Davi Luiz, que foi apresentado ontem, o Andreas Pereira pouco jogou ainda, né? Então, é um time que pode ficar ainda mais forte, né? Mas ele é muito acima da média dos demais da competição. Ele é favorito contra Grêmio e Atlético Paranaense? Sim, é favorito. Mas é um time que vem mudando um pouco a forma de jogar, né? Não é aquele time como era com o Jorge Jesus, né? Que sufocava os adversários, era muito difícil de jogar contra o Flamengo, né? O Flamengo se instalava dentro do campo do adversário e não dava, não tinha ali alguns momentos, algumas janelas durante a partida, né? Em que ele procurava se retrair um pouco mais, respirar, deixar a bola um pouco mais com o adversário e depois retomar a questão de se instalar dentro do campo. Não, era praticamente 90 minutos em cima do campo do adversário, a não ser que abrisse uma diferença muito grande e aí sim controlava um pouco mais a partida. O Flamengo, para quem viu o jogo aí contra o Palmeiras no último final de semana, o Flamengo foi muito eficaz, especialmente nos momentos de transição, né, de contra-ataque. Recuperar a bola, atacar rápido, aproveitar-se do Palmeiras um pouco desorganizado para defender e, com a qualidade dos atletas que tem, conseguir fazer os gols, né? Mas eu estou contigo nessa aí, Everton. Eu acho que são por estarem ainda nas 3 competições também, né? Por exemplo, o Palmeiras está fora já da Copa do Brasil, mas por estarem aí nas 3 competições, pelos elencos que tem, é inevitável apontar os 2 como realmente que vão brigar por, quem sabe, mais de uma conquista.